Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, um vídeo especial para essa quarta-feira, né? A gente geralmente não faz vídeo na quarta, só na segunda, terça, quintas e sextas, né? Mas a gente está fazendo hoje um vídeo especial para falar desse caso que aconteceu ontem, que foi essa agressão do jogador Wallace, né, contra o Lula. Então o Wallace, que é jogador da seleção brasileira de vôlei, foi campeão olímpico inclusive em 2016, fez uma publicação ameaçando o Lula de morte, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e também na esteira disso, né, vamos tentar pensar o porquê que existe esse ódio tão violento ao Lula aí no Brasil dos últimos anos, né? Especialmente dos últimos 10 anos aí, né? Então, enfim, vamos diretamente aqui ao fato, né? O Wallace, ele publicou uma postagem, né? Ele fez uma postagem dizendo o seguinte, ó, uma enquete, né, que ele fez, e a enquete dizia o seguinte, era uma pergunta: você daria um tiro na cara do Lula com essa 12? A 12, no caso, é uma arma, né? E aí, enfim, ele publicou isso, né? E teve várias respostas lá e tal. E o impressionante do caso, para além da atitude agressiva do próprio Wallace, é que no momento em que a postagem foi fotografada, foi printada, né, você tinha 64% de pessoas que dizia sim para a pergunta dele. Então você daria um tiro na cara do Lula com uma 12? 64% dos seguidores do Wallace daria o tiro na cara do Lula e 36% não dariam, né? Então isso mostra nitidamente que a gente está vivendo uma fase muito violenta nesse sentido, né? A política, isso na verdade isso não é nem política, né? A gente não pode nem chamar isso de política, mas esse confronto aí entre as figuras políticas, a polarização que a gente tem visto no Brasil, ela tem na verdade a violência como uma das marcas de um dos lados, que é o lado bolsonarista, né? O Wallace é bolsonarista, né? Então vai dizer isso, que ele é um bolsonarista. E ao mesmo tempo, curiosamente, né, olha só o que a mídia publicou ontem, né? Ele foi beneficiado pelo Bolsa Atleta, que foi um mecanismo público criado pelo Lula, né, em 2005, e o Wallace foi beneficiado durante 10 anos por esse Bolsa Atleta. Então ele ganhou o equivalente a R$308 mil durante esses 10 anos aí, oriundos dessa Bolsa Atleta, né, que é um incentivo do governo federal aos atletas brasileiros, né? Essa notícia foi do Correio Brasiliense. Então, quer dizer, né, mais uma bizarrice, né? E esse tipo de coisa, né, a gente já, quando a gente olha uma postagem desse nível, a gente já percebe que a pessoa, no mínimo, tem um grau de estupidez razoável ali, né, para poder fazer um negócio desse, né, sugerir ali a morte de alguém numa postagem, especialmente se você é uma pessoa pública, né, como é o caso do Wallace, mostra nitidamente, né, uma falta de inteligência radical ali. Para além disso, existe um nível aí também de hipocrisia, né, ou talvez de desconhecimento, de ignorância política completa, né, porque o cara recebe um Bolsa Atleta do governo federal durante 10 anos, que foi criado pelo Lula, e está ameaçando o cara de morte ali, quer dizer, é um negócio impressionante, né, um negócio inacreditável, assim, né. E, segundo consta, não houve nenhum tipo de problema pessoal entre os dois, quer dizer, mesmo que houvesse, né? Mas, enfim, nem foi o caso. Então, enfim, é um negócio, assim, realmente inacreditável, né, esse tipo de postagem. E aí as repercussões foram, né? O time dele, que é o Sada Cruzeiro, afastou o jogador por tempo indeterminado, ele foi afastado do clube, né? E esse tipo de coisa, né, nesse período que a gente tem vivido aí nos últimos anos, o período bolsonarista, também não tem dado muito resultado isso, né? Porque, enfim, as pessoas, né, essas pessoas bolsonaristas, bolsominions, enfim, se manifestam de forma violenta, são afastados por um tempo determinado, voltam e fazem de novo, né? Enfim, esse monarca aí já é o caso, Rodrigo Constantino, a gente falou aqui dele também, enfim, uma série de outras pessoas aqui dessa trupe bolsonarista são reincidentes, né? De qualquer forma, é algo que a gente espera aí, né? Minimamente do clube afastar o jogador, tá? E aí o clube publicou uma nota dizendo o seguinte, ó: conforme previsto em contrato,
o Sada Cruzeiro informa que o Wallace será punido com afastamento e uma suspensão por tempo indeterminado a partir desta terça-feira, né, que foi ontem, no caso, o dia em que ele publicou a postagem. Tá? O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação do Governo, acionou a Advocacia Geral da União para tomar providência sobre o caso também, né? Dizendo que o governo não ia tolerar esse tipo de coisa, né? Uma ameaça à vida do presidente e de qualquer pessoa, na verdade, né? Mas enfim, a coisa se tornou pública e no caso do Lula tem esse aspecto, né, que a gente está querendo trabalhar um pouco no vídeo de hoje aqui, que é esse ódio que existe de uma parcela considerável da população ao Lula. E de onde vem isso, né? A gente tem que pensar um pouco isso, porque também é uma fonte aí de reflexão importante do Brasil atual, né? Não exatamente para poder colocar o Lula num patamar divino, né? Longe disso, né? Não é o caso. Como político e como figura pública, ele tem que ser cobrado ali nas questões concernentes a esse cenário, né? Então ele é o presidente, ele tem um projeto, ele fez promessas e a gente espera certas coisas, a gente tem que o tempo todo cobrar. Agora, uma coisa é você ter que cobrar, outra é você ameaçar de morte, outra é o discurso de ódio violento que existe nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, né, com as fake news, e isso não se justifica em hipótese nenhuma, né? Para além do fato de que normalmente isso é pautado por mentiras, uma série de mitologias toscas e pobres aí que estão circulando nessas redes sociais, né? E, no limite, o desconhecimento, né? Enfim, a ignorância política radical de muita gente em relação aos processos que, tanto históricos quanto políticos, né? Institucionais, que movem o Brasil, né? E aí, para finalizar aqui a notícia ainda, né? Porque a gente vai falar mais sobre isso, a Confederação Brasileira de Vôlei também divulgou uma nota repudiando, né, a postagem do jogador. E aí, no final das contas, ele mesmo fez uma postagem pedindo desculpas, dizendo que não, né, que eu não queria, né, eu não sou assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou assim, etc e tal, e eu sou um cara do esporte, o esporte isso e aquilo. No fundo, o esporte não livra a pessoa de ser, né, enfim, violenta, de ser estúpida, né, a ponto de fazer um negócio desse. Não quer dizer nada, né? Tem-se uma visão de que o esporte ele ensina muito para as pessoas. O esporte é uma possibilidade de aprender a conviver em grupo, de respeitar o adversário, e, enfim, de criar ali até mesmo uma vivência com a derrota também, que faz parte dos processos. Porém, isso não livra a pessoa de ser preconceituosa, de ser violenta, de ser covarde, né? Longe disso, né? Então, essa justificativa de que o esporte, eu sou um cara do esporte, isso não significa muita coisa, né? Inclusive no futebol a gente vê muitas vezes jogadores que são violentos, são covardes e tal, e outros que não, que são competitivos ali, respeitam os adversários, etc, né? E é o caso em todos os esportes, né? Né, para falar da questão da luta, por exemplo, tem profissionais que são banidos porque, né, enfim, fazem ali algum tipo de ação que é contra a regra e tal, e aí são banidos do esporte porque estão ali, né? Então, quer dizer, o esporte não é necessariamente uma regra, né, fundamental para poder justificar, enfim, um comportamento adequado da pessoa, né? Isso depende muito da história da pessoa e depende muito também de uma certa inteligência que a pessoa tenha ou não, né, para poder se controlar na hora que tiver a vontade de fazer um negócio desse, né? Porque na cabeça dele ali ele pode até pensar, né, eu queria matar esse cara, não sei o quê, mas aí a sua inteligência para isso, né, trava e diz o seguinte: ó, meu irmão, pensa, mas não diz, né? Pensa, mas não publica, né? Porque você publicar uma ameaça de morte e pior, ao presidente da República, né? Quer dizer, tem que ser muito estúpido para fazer um negócio desse, né? E aí, pessoal, vamos partir para as reflexões, né? Porque então o jogador de vôlei ele ameaçou, né? O Wallace ameaçou, né, o Lula de morte. De onde vem esse ódio que existe ao Lula, né? A gente tem discutido muito isso aqui no canal, as origens, né, desse protofascismo brasileiro, desse partifascismo
né, que a gente está vendo aqui no Brasil, um fascismo tupiniquim, meio esquisito, meio misturado com o neoliberalismo, né? E, enfim, de onde vem isso, né? E a gente tem visto, né, ao longo dos últimos 10 anos, uma campanha que começou na grande mídia, né, na mídia de massas, contra o PT, contra o Lula, né? O tal do Diogo Mainardi, né, essa figura patética aí que era da revista Veja, enfim, né, participava daquele Manhattan Connection, publicou um livro, né, o nome do livro era Lula é minha anta, quer dizer, né, uma coisa assim de baixíssimo nível, uma atitude de baixíssimo nível que mostra um ódio que existe, né, dos ricos, né, e da elite econômica no Brasil, né. Talvez essa expressão, inclusive elite econômica, seja até um contrassenso, né, porque, enfim, a palavra elite não cabe para alguém que faz um negócio desse, né, que vomita, né, um título de livro desse nível, né? Mas isso ilustra de maneira muito evidente, né, o ódio, né, que os ricos, a classe média e, enfim, o pobre de direita, em todas essas figuras, né, no Brasil tem pelo Lula, né? O Lula é uma figura realmente odiada por essas pessoas e você percebe na violência das postagens, né, o quanto que isso é verdade. Talvez isso tenha uma certa, um certo rastro num ódio, num preconceito que existe aos nordestinos na região sul e na região sudeste do Brasil. Isso é um fato histórico também, né? De qualquer maneira, isso se estende hoje em dia para as regiões centro-oeste e norte, que foram ficando muito bolsonarizadas, né, por conta de um certo agronegócio ali, um certo sertanejo, vamos dizer assim, né, de cunho protofascista ali, ascendente, né, nos últimos anos. E isso é curioso, né, porque muita gente que você olha e tem uma identificação visual até com o Lula, não se identifica com ele no plano político, né, porque a pessoa às vezes ascende, né, a um grau, né? Deixa eu tirar a Hanna daqui, porque senão ela vai me atrapalhar aqui. Vai lá, Hanna, vai brincar lá. Então, a pessoa ascende ali num nível econômico, né, e aí começa a se desidentificar, né? Isso é um fato, né? Isso acontece muito, né? O sujeito, né, ele vem da pobreza, e aí quando ele sai da pobreza, ele carrega o ressentimento com ele, ele começa a olhar para as pessoas que estavam lá na história dele, né, meio que querendo se livrar daquilo, né? E isso acontece inclusive em quem não sai da pobreza, porque o pobre de direita muitas vezes não sai da pobreza, né, do ponto de vista econômico, mas ele fica ali com ele acha que é rico, ou ele quer parecer rico, né? E aí parecer rico é odiar o Lula. Então, né, enfim, tem muito isso também, né? E aí tem outras coisas aqui, né? Por exemplo, né, então nesse caso também pode ser uma questão de classe, né? E de certa forma o fascismo é uma questão de classe, né? Tem muito a ver com isso, ainda que o pobre de direita não se enquadre nisso aqui, né? Mas existe uma questão de classe muito forte, né? E aí o cara do Sudeste, do Sul, ele não se identifica com o nordestino, ele vê uma diferença de classe radical ali e se coloca no polo oposto, né? E odeia o nordestino, enfim, e tal. Isso, na verdade, contra o Lula é histórico, né? Existe desde que o Lula entrou na política, né? Sempre foram feitas campanhas contra ele, contra o Brizola, contra a esquerda, né? Porque aí tem essa questão também, né? Esse é um traço do fascismo, o ser contra a esquerda no Brasil. A gente já falou várias vezes sobre isso também, e de certa forma isso está conectado com esse ódio ao Lula também. E existe muito uma coisa violenta também, 9 dedos, né? Brincando com, né, o problema que ele tem ali, perdeu um dedo, né, num acidente de trabalho, e chamam ele de 9 dedos, né? Enfim. E você percebe, né? Eu tenho conhecidos bolsonaristas e o curioso é que muitos deles são pessoas bacanas, assim, no convívio diário, né? São pessoas que não têm ali, não são violentas, não são pessoas ruins, mas extravasam um ódio violento contra o Lula e contra a esquerda de maneira geral no Brasil, e isso tem um rastro em todo esse jogo que é feito, um jogo simbólico aí, midiático contra a esquerda, que cria, né, o ovo da serpente que gera o protofascismo brasileiro. Então, isso retornou em 2013, 2014, quando as manifestações foram apropriadas pela grande mídia, né, e pelo grande capital,
e foi se estendendo, né, até tomar esse formato bolsonarista que a gente vê hoje, que é o limite mais violento desse protofascismo brasileiro, né, que nasce e vai se estendendo. Ele começa, na verdade, com uma espécie de antipolítica, meio que generalista, né? Nós somos contra a corrupção, todo político é ladrão, e não sei o que, babá, tem que acabar com isso, privilégio, etc. Quer dizer, não tem nenhum rastro em debate de projeto, isso, nenhum, né? Você não vê. E aos poucos isso vai se enquadrando, vai se moldando ali numa crítica contra a esquerda, porque era ela que estava no poder, né? E aí isso depois toma, né, o anticomunismo, toma o formato do anticomunismo clássico que a gente já está acostumado a ver há décadas, né? Então, enfim, tudo isso é parte, né, dessa sopa aí de ódio, de violência que existe contra o Lula. E aí tem, né, as ofensas, né, chamam o Lula de ladrão o tempo todo, até hoje, um monte de gente continua chamando o Lula de ladrão, né, o processo já foi anulado, não tem mais nenhum tipo de situação jurídica que justifique qualquer ofensa ao Lula nesse nível, e nem a que havia antes, porque o Lula foi condenado de maneira injusta, ilegal, criminosa pelo juiz Moro, mas foi condenado por corrupção passiva, né? Isso implica, se você tiver um mínimo de razoabilidade mental, em concluir que ele não é ladrão. Quem é condenado por corrupção passiva não é ladrão, né? Tem uma diferença aí, né? Mas nem isso dá para dizer, porque ele foi inocentado, né, desses processos. E mais, ficou provado que o juiz Moro, né, é um bandido, na verdade, é um juiz que se articulou com o promotor para poder gerar, né, uma sentença falsa contra o Lula para tirar ele do processo eleitoral de 2018. O próprio juiz Moro hoje, o tempo todo, verbaliza um antipetismo que mostra nitidamente que ele sempre foi suspeito para poder julgar o Lula, né? Acabou ministro do Bolsonaro e hoje é senador aí, né? Enfim, direitista assumido, antipetista assumido, enfim, né? Então tem essa questão também da corrupção, né, que é uma ingenuidade, né? O Gessé Souza fala sobre isso no Elite do Atraso também, né? Sobre a corrupção dos tolos, né? Que é essa coisa generalista, que não percebe ali os detalhes da coisa e fica todo mundo é ladrão, não sei o quê, e aí aparece um Bolsonaro da vida, que por acaso nunca tinha sido condenado por nenhum, né, caso de corrupção, e pronto, ele é o herói, ele é o salvador da pátria, é uma ingenuidade, porque não tem projeto e está aí. Nunca teve projeto, é um aventureiro na política e, enfim, destruiu a economia do país aí nos últimos anos e está aí, a gente aqui tendo que consertar o país agora, né, que ele destruiu. Um outro traço que a gente vê muito também nos últimos anos é a crítica aos filhos do Lula, né? Então, assim, uma violência generalizada, né? Fake news adoidado contra eles, né? Quer dizer, não, porque os caras têm Ferrari e etc. Um negócio assim, montagens porcas de WhatsApp que são compartilhadas aos milhares e milhões com violência, com agressão, né? Então, enfim, tudo isso é a atmosfera que gerou, né, essa postagem do Wallace ontem nas redes sociais, né? Isso é apenas o resultado de uma quantidade gigante, de um tempo, né, extenso aí de violência contra o Lula, contra os filhos dele. E o mais curioso é que quando isso vem dos bolsominions, isso é mais, né, absurdo ainda, porque os filhos do Bolsonaro enriqueceram na política, né? Um deles comprou uma mansão lá de 6 milhões de reais em Brasília. Imagina se é um filho do Lula, né, que compra uma mansão de 6 milhões, né? Eles iam cair de pau assim a vida inteira, iam xingar de tudo que é nome, mas é o filho do Bolsonaro, pode, não, aí pode, porque é um mito, né? Então, quer dizer, não dá nem para chamar de crítica, né? É uma reclamação seletiva, porque quando a coisa é crítica, né, o Kant aqui que me ajude, né, ela já está num patamar ali um pouco mais elevado. Então isso não é nem crítica, eles xingam, reclamam, vomitam, né, palavrão e ofensas, ameaça de morte, de maneira radicalmente seletiva, porque a coisa é pautada por ingenuidade, pautada por preconceito, pautada por estupidez, né, pautada por ausência completa de percepção de contexto mais amplo, né?
E aí também, na época da campanha, teve várias críticas à aliança que o Lula fez com o Alckmin, o que também, de certa forma, mostra uma falta de conhecimento do processo, como é que funciona, que as alianças fazem parte do jogo, né? O Bolsonaro foi para o partido do Valdemar da Costa Neto, foi um cara condenado no processo do Mensalão. Se aliou ao Roberto Jefferson, um cara condenado no processo do Mensalão. E eles não falam nada sobre isso. Você joga, né, essas notícias para os bolsonaristas, eles ficam calados, né, não reagem. Né? Por quê? Porque isso demonstra nitidamente que eles não entendem nada, né, como funciona o processo. Né? Porque se realmente o princípio da reclamação fosse uma crítica legítima e ampla à corrupção, então vamos criticar todos. Né? O problema é que essa crítica é vazia. Né? Essa reclamação é vazia, porque se você começar a pesquisar, você vai ver em quase todos os partidos, você vai ver gente envolvida com corrupção. Quase todos. Em se tratando dos partidos de direita, todos os partidos de direita têm gente envolvida com corrupção, né, com mau uso de dinheiro público, com, enfim, uma série de problemas ali. E mesmo nos partidos de esquerda você vai ver pessoas ali que, né, vai aparecer um ou outro ali que sempre tem um problema. Então essa generalização, né, é estúpida, porque ela não faz perceber o que realmente importa, que são as diferenças de projeto. Né? Então, voltando, e aí, para finalizar aqui, né, eu tenho também comparações que os bolsominions muitas vezes pegam vídeos antigos, né, de pessoas que criticavam o Lula, ou criticam o Lula, né, por exemplo, o Ciro Gomes e o Lobão, que fizeram críticas, né, recentes aí, e eles pegam um pedacinho do vídeo e jogam, né, mas eles não assistem os vídeos inteiros, né, no máximo um videozinho de 1 minuto ali, uma imagem que é fácil de gravar, e aí não percebem que essas pessoas fazem críticas também ao Bolsonaro. Né? Então, enfim, quer dizer, é uma reclamação seletiva. Né? E aí, inclusive já saiu uma notícia no dia 7 de junho de 2021, tá? que diz isso na tribuna da imprensa, né, que o STF autorizou o Lula a processar quem chamar ele de ladrão. Tá? Então ele está autorizado juridicamente a processar as pessoas que chamarem ele de ladrão. Por isso que às vezes, né, alguns amigos vêm me mandar essas coisas de ladrão, alguns conhecidos e amigos, eu digo, cuidado, porque, né, agora isso está dando, né, está dando problema aí, está dando indenização, entendeu? Então eu alerto ali, porque quem avisa amigo é, né? E aí tem muito xingamento, xingam o Lula de cachaceiro, né? Quer dizer, isso também é né, cachaceiro, como se o fato de ele beber cachaça fosse algum parâmetro para julgar o que ele é como político. Né? Eu estou um pouco me lixando se ele bebe cachaça, se ele bebe vinho, se ele bebe vodka, se ele bebe uísque, se ele bebe, enfim, né, água da poça. Então, o importante é ele fazer o dele, que é ter um projeto para ampliar ali as questões do Brasil, resolver os problemas estruturais do Estado, né, e gerar melhorias para a população. Então, essa conversa fiada de cachaceiro e tal, enfim, isso é tipicamente mais um preconceitozinho, né, do Sudeste, do Sul, contra os nordestinos. Né? E aí essa coisa de maior ladrão da história, que é tudo, né, fake news que está sendo espalhada aí e convence quem não tem esse olhar um pouco mais amplo. E uma última coisa que eu acho bacana de dizer aqui, né, quer dizer, ele também é acusado de matar o Celso Daniel, quer dizer, naquele caso aí que já está totalmente resolvido pela Polícia Federal, não tem nenhum indício de participação do Lula na história, e eles continuam repetindo isso porque isso fica nessas comunidades de WhatsApp. Né? E aí vale rapidamente parar aqui para poder citar de novo esse livro da Lúcia Santaella, A Pós-Verdade Verdadeira ou Falsa. Porque muito desse ódio ao Lula decorre das bolhas, né? As bolhas de WhatsApp aí que ficam ali, né? Eles ficam vomitando ódio ali dentro sem um contraponto, e isso vai alimentando o ódio cada vez mais. Né? E aí, voltando então a uma última coisa que eu acho bacana de falar, é essa coisa do ex-presidiário, né? Que eles gostam de chamar o Lula de ex-presidiário, também se é um ex-presidiário. E isso é uma percepção muito ingênua e muito anticivilizada da coisa, né? Porque mesmo uma pessoa que passou pelo processo do presídio, né, que ficou presa por cometer algum tipo de crime, quando ela sai do presídio, ela pagou a pena dela, né? Tá paga.
E no que ela pagou a pena dela, ela volta para a sociedade, ela tem que ser reenquadrada, né? De alguma maneira ali, tem que voltar a fazer as coisas que ela fazia antes, tem que, enfim, arrumar um trabalho, tem que arrumar ali, tem que se divertir, tem que curtir e tudo mais, para se ressocializar. Esse é o processo, né? Mas a cabeça dos bolsominions tem, né, eles têm uma perspectiva da prisão que é como se ela fosse um mecanismo de vingança, né? E a vingança, ela não constrói, né, alternativas de diálogo e não constrói também alternativas de deslocamento, né, do problema. Ela só constrói uma percepção daquela pessoa como um culpado eterno, né? Cometeu um crime, não, pronto, né? É claro que em certos limites extremos de violência, como é o caso do goleiro Bruno, o caso da Suzane von Richthofen aí, né? É até compreensível, porque foram crimes brutais, né? De matar, a garota matou a mãe ali, o pai planejou o assassinato dos pais. Isso fica muito impregnado na cabeça das pessoas. O outro, pelo que consta, né? Enfim, cortou o corpo da outra lá. Isso é realmente complicado, difícil das pessoas deslocarem isso e da gente mesmo deslocar isso, né? Agora, a maioria esmagadora das pessoas que está presa no Brasil estão presas por crimes leves, né? Por tráfico de drogas, ou enfim, né? Roubo, furto, ou coisas do tipo aí, e sem morte, né? E tal. Então, enfim, esses crimes, então, quando a pessoa paga ali a pena dela no presídio, ela volta para a sociedade e está safo, né? Está livre para poder produzir, para poder retomar a sua vida de maneira mais ampla. E esse comentário dos bolsominions a respeito disso mostra um certo, né, um descompasso em relação a importância de ter essa percepção, né, de que a cadeia, o presídio, né, a pena da prisão é uma coisa temporária. Você chega aí depois que você resolveu essa questão, você está safo, está quite, né? Então não se critica uma pessoa por ser ex-presidiário, não pode ser uma ofensa, né? Tem que ser, pelo contrário, uma pessoa que pagou a pena dela e volta para o convívio social. Mas no caso do Lula nem se trata disso, né? Porque ele, na verdade, foi o grande injustiçado dessa história toda. Ele foi uma vítima ali de um juiz bandido, né, que estragou 500 dias da vida dele, que ele acabou ficando preso de maneira injusta, né? Então, pessoal, é isso, né? E existe uma última coisa que também que a gente pode falar, que é a questão da liberdade, né? Eu já citei aqui o Milor, né? Tem a Bíblia do Caos aqui do Milor Fernandes, e ele tem uma frase aqui muito interessante que ele diz, né? Livre como um táxi, né? Que é justamente essa questão, né? A liberdade, ela é sempre uma coisa que esbarra na necessidade de conviver com o outro, né? E aí o Wallace parece que ontem não entendeu muito bem isso, né? E ultrapassou todos os limites aceitáveis de convívio com o outro e publicou uma ameaça à vida do Lula, né? E tem que ser punido aí de fato por isso. Ele já está sendo, né? Foi afastado do clube e, enfim, esperemos que a coisa se resolva da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Então é isso, essa é a nossa contribuição aqui para tentar pensar nesse ódio que existe ao Lula aí no Brasil dos últimos anos, né? E é um tema que a gente continua tendo que voltar a ele, porque o bolsonarismo está aí, ó, né? Foi ontem que aconteceu isso, então ele continua pulsante aí, né, no subterrâneo da sociedade civil, porque o Bolsonaro já foi excluído do poder, né? Então a incompetência dele, a violência dele, né, e o lado agressivo e patético dele a gente já retirou do poder. Agora falta aí, né, dialetizando esse restalho que existe na sociedade civil. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço e fui!